nenhum combate. Ninguém quer comprar uma polêmica. Não tem um barulho, não tem um excesso. Não tem matéria-prima. E aí não tem meme. Porque não tem o que remixar. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Eu não tenho notícia de um único caso dessa onda azul que a gente comemora, em que o candidato de direita tenha vencido concorrendo como moderado. Não tem um. E algum gênio acha que o Flávio tem que fazer exatamente o contrário do que fez toda a direita que venceu as eleições das Américas. Essa é a genialidade que está guiando essa campanha. O que me traz de volta a pergunta inicial. Por que o Flávio não vira mais meme? Não é porque a base não sabe fazer. O meu amigo Flávio provou o contrário. A base tem tanta fome de material e tanta cultura desse meme, do remix, que quando aparece um meme feito contra o Flávio por um humorista de fora, a base devorou, inverteu e levou ao topo dos trends em 48 horas, sem agência, sem impulsionamento. Ou seja, a máquina de remix tá aí, tá ligada, ela tá esperando. O que falta é matéria-prima. E para entender por que falta, eu tenho que fazer uma coisa aqui. A gente tem que olhar o diagnóstico com honestidade. Aqui nesse programa a gente faz e vai continuar fazendo. Agrade quem agradar, desagrade o Flávio, desagrade a campanha. A gente vai continuar falando as coisas como elas são. Fiz isso com o Bolsonaro, farei isso com o Flávio. A gente vai dizer aqui as coisas como elas são, sem torcida. Vamos ser sinceros aqui. O Flávio sempre foi, dos quatro, o Bolsonaro com menos identificação com a base. Você tem o Jair, que é o original, o homem que deu voz ao homem esquecido no Brasil. Você tem o Carlos, que é adorado, mas é o cachorro louco. Você tem o Eduardo, que é o preferido da base, chamado de radical pelo centro, preferido da base, inclusive pontuava melhor que o Flávio na campanha. E o Flávio, ele era visto com um pé atrás, pelas acusações contra ele de corrupção falsas, mas que deixam uma pulga atrás da orelha de muita gente. Eu sei porque as pessoas vinham me falar. Pelos acordos de bastidores, pela amizade com Ciro Nogueira, pela proximidade com o Centrão, pelas falas do tipo, não é hora de fazer impeachment. Nem de longe o Flávio era o mais combativo da família. Tanto que, como eu disse, o Eduardo pontuava melhor do que ele nas pesquisas. Quando a candidatura do Eduardo foi inviabilizada juridicamente pelo Alexandre de Moraes, o Eduardo fez o que tinha que ser feito. Ele falou assim, olha, eu empresto a minha credibilidade junto à base, endossando meu irmão. Com o sobrenome Bolsonaro e o endosso, o Flávio rapidamente conquistou 98% do eleitorado do pai nas pesquisas. Foi muito bem. Veio o meu amigo Flávio, veio a agenda internacional, Israel, discurso ideológico no CIPEC, tudo ao lado do Eduardo, reparem como foi estratégico naquele momento. O Flávio cola no Eduardo, viaja no exterior com o Eduardo, já que o Eduardo não pode ir ao Brasil, faz um discurso ideológico e se consolida para a base. E é esta base que garante a candidatura do Flávio. Guardem esse dado, porque ele é a espinha dorsal de tudo que eu vou falar. Nessa fase, com o Flávio colado no ideológico, com o Flávio ideológico e colado no Eduardo, a rejeição do Flávio caiu. Até que veio o caso do Dark Horse. E o problema do Dark Horse, eu já falei, não foi tanto o caso em si. A gente já demonstrou aqui, documento por documento, que não houve irregularidade, não houve ilegalidade. Desde o primeiro momento eu falei, nós temos um problema de comunicação e não um problema jurídico. O problema foi a forma desastrosa como se lidou com o escândalo. Idas e vindas, sem entregar logo toda a verdade. Pô, diz que encontrou o Vorcado, diz quando encontrou. A base, as pessoas em volta surpreendidas. E aí a base ficou sem argumento coerente para rebater. Ninguém conseguia acreditar no que o Flávio falava. A base ficou sem argumento coerente para rebater. A base bolsonarista é o exército de defesa mais eficiente da política brasileira.
Mas exército precisa de munição. Deixaram soldado, vocês ficaram no front sem bala. E isso corroeu a confiança. Isso foi seguido pelo quê? 6 meses de uma campanha absolutamente insossa e cheia de aceno para a esquerda. Voto no PL da Maco na polêmica das mulheres. Na semana passada, o desastre daquele negócio de Brasil por elas, um anúncio com política, celular, 70 milhões de celular de graça, assim, políticas e linguajar feminista. Acenando para pedir um voto que nunca vai vir. Toda decisão de campanha passou a ser filtrada com uma pergunta só. Como que isso repercute? Como é que amanhã os jornais vão falar isso? Como que a gente saiu do eu tô me lixando pra você pra... Não, aí amanhã a imprensa vai publicar tal coisa, né? Não, pegou muito mal. Comentários da Globo News. Como é que uma coisa repercute entre as dondocas da Zona Sul do Rio de Janeiro? Como é que uma coisa repercute entre as dondocas da Faria Lima? Nenhum combate. Ninguém quer comprar uma polêmica. Não tem um barulho, não tem um excesso. Não tem matéria-prima. E aí não tem meme. Porque não tem o que remixar. Reparem num ponto, numa ironia, né? Eu acho irônico. O ponto alto da campanha do Flávio, até hoje, o maior nível de engajamento de redes sociais, o maior assunto que ele conseguiu, favorável a ele até hoje, foi a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. E de onde veio esse gol? Veio daqui dos Estados Unidos. Do trabalho liderado, na verdade, pelo Eduardo. Ou seja, o maior trunfo dessa campanha moderada foi entregue justamente pelos radicais dos Estados Unidos. Aquelas mesmas pessoas que o pessoal de Brasília acha que atrapalham. O gol veio daqueles que ele queriam que deixasse no banco, né? Eu já falei uma vez pro Flávio. Se quer deixar no banco, vai ter que contar aí, vai ter que jogar com o Bruno Guimarães. Você acha que dá certo? E os números da rede estão mostrando. Na sexta-feira eu fiz um levantamento e mostrei que o engajamento dos vídeos do Flávio tem deixado a desejar. Uma mediana ridícula de 618 mil views. A média é de 1,3 milhão, mas a mediana é de 618 mil views para um candidato presidencial. E quais foram os 2 vídeos que mais renderam? Um que ele dá porrada na câmera e fala, a culpa da tarifa é do Lula. 3,4 milhões de visualizações, tinha quando eu fiz o levantamento, que é 5 vezes a mediana. E o outro, onde ele indignado, dizendo, tem que se fuder. 9,4 milhões, ou seja, 15 vezes a mediana. Ou seja, será que precisa de um doutorado em ciência política na Harvard Kennedy para entender que o eleitorado quer um candidato combativo? Olha o vídeo do El Tigre. Eu não sei se tiver ainda, por favor. Olha o ritmo do vídeo do El Tigre, do Abelardo. Bota, se tiver aí na agulha, Gabriel, talvez você já tinha tirado da playlist aí. Mas se tiver, bota pra mim. Olha a cara dele. Olha a cara. Firme por la patria. Firme! Firme! Defensores da pátria. Eu quero essa cara aqui, meu irmão. Essa é a cara que eu quero. Você tá indignado? Você de casa, me responde aí no chat. Você tá puto? Você tá indignado com o Brasil? Você quer um candidato como? Você quer um candidato indignado, porra. Eu quero um candidato indignado, eu quero essa cara do Abelardo. Bota de novo aí, bota mais uma vez. Que isso aqui pra mim é o... Eu vou mandar, inclusive, pra campanha. Bota aqui, a porrada. Eu quero essa porrada. É porrada. Olha a música. Olha a sonoridade. Olha a cara. Gente comum. Cara de gente comum. Bandeira do país, ó. Gente comum. Olha a expressão, olha a pátria.
Você tá puto com o Brasil? Eu tô ouvindo vocês. Tá puto, né? Eu tô puto pra caralho. Você tem que tá puto. Agora, se a mídia é contra, se não tem verba da SECOM, e se a estratégia da campanha, nas palavras deles, não tem verba da SECOM, não tem mídia. Então tem que vencer como? A gente só existe a nosso movimento por causa das redes sociais. Então como é que vence com conteúdo que não engaja? Alguém me explica como é que vence com conteúdo que não engaja. Ah, mas quem entende das coisas é o Gagal Demar. São os santinhos, os hipertensos. E olha, eu falo o seguinte, as pautas, não tem nada para a base, né? Mas as pautas da base não são pautas impopulares, não. Veja, a gente citou aqui a pesquisa feita pelo time do Trump, pela McLaughlin, uma pesquisa totalmente independente, que fez perguntas que os pesquisadores brasileiros não têm coragem de fazer. 81% dos brasileiros apoiam o voto impresso. 76% com apoio intenso. 81%, gente. Não existe pauta com esse nível de consenso no Brasil. E o Flávio não toca no assunto. Por quê? Porque no momento em que o Flávio começar a falar, na hora que eu for eleito, a minha primeira coisa vai ser voltar a discutir a emenda do voto impresso. É a primeira coisa. O brasileiro precisa acreditar no seu sistema eleitoral. Ele vai falar isso, a base vai amar, o eleitor vai amar, mas a Globo News, a Andréa Sadi vai levantar a sobrancelha assim, ó. A Natuza Neri vai fazer cara de indignada. A Júlia do Alibe vai virar pro Otávio Guedes, que vai dizer que é o discurso para invalidar a eleição. O sistema vai repercutir mal. As pessoas em Brasília, que assistem Globo News, vão falar que ele foi infeliz. Todo mundo em volta vai dizer que pegou mal. Só o eleitor que vai gostar, né? Quem, né? O eleitor gostar é uma coisa secundária. A coisa é tão louca que o Trump fez um pronunciamento que está monopolizando a discussão americana sobre manipulação de voto eletrônico. A gente fez um reel sobre isso e eu ia tratar disso hoje, mas vou acabar tratando amanhã. A gente fez um reel sobre isso. Manipulação de voto eletrônico. Smartmatic, Venezuela, o Trump fez, divulgou documentos da CIA. Vai no meu Instagram e vê o Reels que eu publiquei. E aí você fala assim, e o Flávio? O que ele falou disso? Nenhuma palavra. Quem acompanha a política brasileira deve achar que o Flávio não está nem sabendo do pronunciamento à nação que o Trump fez expondo arquivos da CIA, falando sobre manipulação de urna eletrônica de uma empresa que já trabalhou, inclusive, nas eleições brasileiras. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.